Câncer de estômago é o tema do São Lucas 24 horas de hoje. O cirurgião oncológico Dr. Eric Raimondi destaca os tratamentos para essa doença. No segundo bloco, a pneumologista do São Lucas Hospital Center, doutora Lorena Ferreira Souza, vai falar sobre asma e doenças respiratórias crônicas. E o São Lucas 24 horas começa agora! Olá, o São Lucas 24 horas vai falar sobre o câncer de estômago, um dos tumores que ainda apresenta alta taxa de mortalidade, justamente porque na maioria das vezes é diagnosticado em estágios mais avançados. Mas será que é possível prevenir essa doença? Quais são os fatores de risco que levam a ela? E para esclarecer essas e outras dúvidas, conversamos com o cirurgião oncológico Dr. Eric Raimondi. Olá, doutor, seja bem-vindo ao São Lucas 24 horas. Olá a todos que nos acompanham. E hoje nós vamos falar um pouquinho, doutor, sobre o câncer de estômago. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre a incidência hoje no Brasil. Qual que é o cenário, então? Ainda é um câncer que acomete muitas pessoas? Sem dúvida, é um dos principais tumores, né? Algumas das principais neoplasias que acometem a população de uma maneira geral. Se eu não me engano, ele está no 5º lugar do mundo como incidência. E o adenocarcinoma é um dos principais subtipos desse tipo de tumor, câncer gástrico. Ele está associado a quase 95% dos casos. Nós temos alguns outros tipos que estão presentes também como tumores gástricos, giste, linfomas, mas o adenocarcinoma é o que assume um caráter principal. Doutor, quando falamos sobre um câncer de estômago, então, ele apresenta sinais? Ele tem sinais que confundem com outras doenças, se assemelham a outras, ou então ele é muito específico também? Explica como que é essa apresentação da doença. Ele é um pouco ingrato nesse sentido, pelo seguinte fato que, na grande maioria das vezes, você vai ter aquele paciente que ele fala, poxa, doutor, mas eu não sentia nada. Então, o tumor gástrico, ele é ingrato nesse sentido porque ele pode simular, às vezes, uma epigastralgia, uma queimação, uma dor no abdômen superior que não é recorrente, hora e outra aparece e com qualquer medicação ali que faz uso por um momento ela já vai embora. Então não tem um sintoma muito específico para isso. A gente precisa ficar atento, eu acho que principalmente sintomas que são recorrentes, algo que fuja do que você habitualmente espera, precisa ser levantado um sinal de alerta, uma luz vermelha e investigado melhor. E existe um perfil de pacientes que mais apresentam esse tipo de câncer, doutor? Tem a questão genética? Como que funciona também essa questão do câncer de estômago? Porque muitas vezes a gente ouve falar, mas não entende como é que ele aparece, digamos assim. O câncer gástrico, ele está muito associado, sim, ao estilo de vida, alimentação e alguns outros fatores. Ele pode estar associado a algumas síndromes genéticas, algumas alterações genéticas que propiciam o surgimento do câncer gástrico, principalmente em pacientes mais jovens, mas ele não tem, vamos dizer assim, a grande maioria das vezes, não está associado a isso, não está associado a uma história familiar, não está associado, talvez você espere que venha ali uma alteração genética, né, hereditária, e não. Ele realmente foi algo esporádico que acometeu aquele paciente sem uma explicação muito, vamos dizer assim, foi isso. Certo. E tem tanto homem quanto mulher, tem uma faixa de idade que também é mais prevalente, ou assim como alguns tipos de cânceres, ou no câncer de estômago é diferente? A partir dos 45, 50 anos, ele começa a ser mais evidente. É lógico que a gente tem casos mais jovens, mas essa é a idade mais, assim, Comum, geralmente, de comum de a acontecer. gente ter o paciente com o tumor gástrico. E doutor, um dos fatores é a infecção pela bactéria, vou até usar uma colinha Uhum. aqui, Helicobacter pylori, isso. É, O que seria essa infecção, então? Por que que essa bactéria, ela predispõe também à questão do câncer de estômago? de uma maneira mais Entendível. rotineira, a gente fala assim, o H. pylori, minha endoscopia veio com H. pylori positivo, o que eu devo me preocupar quanto a isso, quais são os riscos que isso acarreta. É uma bactéria muito prevalente, ela está, assim, muito disseminada e ela pode, sim, estar associada a alguns fatores que levam ao surgimento aí, ou aumenta o risco de surgimento de uma neoplasia gástrica. Você tem a bactéria agindo ali na sua parede gástrica e causando uma gastrite atrófica
e a depender da situação isso pode acarretar então ao desenvolvimento, à proliferação celular e no fim do o resultado final ser o surgimento de alguma lesão neoplásica, tá? Todos os pacientes precisam realizar o tratamento dessa bactéria. Existem indicações mais clássicas, pacientes que passaram por um procedimento cirúrgico, algum procedimento gástrico, pacientes que têm história de úlceras prévias, pacientes que têm sintomas prevalentes. Existem algumas indicações muito mais claras de fazer o tratamento dessa bactéria. Certo, então não necessariamente todo paciente com essa bactéria vai ter também o câncer de Não, estômago, não, isso. não, Acho que exatamente. esse Uma receio também preocupação, é né? bem Poxa, grande. veio positivo, vou desenvolver o câncer. Não, não é bem assim, tá? Ela é muito prevalente, é muito comum a gente ter pacientes com esse tipo de bactéria evidenciada através dos exames, mas não se faz necessário aí essa associação de 100%. Quem teve vai ter também a lesão neoplásica, não é isso. Doutor, quando a gente fala sobre a questão do diagnóstico, então, quando é que esse paciente vai, muitas vezes perceber essa alteração ou até mesmo sem os sintomas, receber um diagnóstico do câncer de estômago? Através de exames, como que funciona? É num check-up ou nessa alteração, como o doutor disse ali, que acende esse alerta? Como que funciona esse processo de identificar de fato a doença? Acho que o exame mais importante ali, que vai conseguir nos mostrar uma lesão, propiciar a realização de uma biópsia e estabelecer o diagnóstico realmente histológico, é a endoscopia, tá? Existem exames que podem chamar um alerta, podem evidenciar alterações que você vai olhar e vai falar, poxa, isso pode estar associado, né, a uma lesão ali no estômago, mas a endoscopia, assim como a colonoscopia nos tumores coloretais, ela é um exame fundamental para você estabelecer o diagnóstico. Então, o paciente que tem sintomas, tem um sangramento, tem uma perda de peso, tem algo que me preocupe, eu acho que a endoscopia é um exame que tem que ser pensado nesse tipo de Também. paciente. E doutor, quando a gente fala sobre a questão do estômago, é parte extremamente importante do funcionamento do nosso organismo. Como que funciona, então, o tratamento de fato para esse câncer? É feito cirurgia, é feito quimioterapia, radioterapia? Como que é feito esse planejamento, então, para o paciente? Isso é muito legal, porque houve uma evolução, né, vamos dizer assim, no tratamento gástrico, e hoje a gente acaba associando muito a parte de quimioterapia, até mesmo antes da cirurgia, um tratamento neoadjuvante ou perioperatório, onde o paciente faz alguns ciclos de quimioterapia no intuito de fazer essa lesão gástrica diminuir e até facilitar o procedimento cirúrgico, garantir margens, eventualmente tratar alguma célula circulante, e termina de fazer o tratamento com alguns ciclos posterior à cirurgia. Então, o tratamento do câncer gástrico ele vai envolver essas modalidades, tanto a quimioterápica quanto a modalidade cirúrgica. E a radioterapia tem o seu papel também, mas aí em situações um pouco mais específicas, não tão de forma tão rotineira no tratamento. Certo. E nesse caso, quando é necessário a cirurgia, como que ela é realizada, então, doutor? Vocês retiram uma parte somente do estômago, no caso? Como que é feito até mesmo esse pós-operatório, no caso do estômago? Eh, Precisa ter esse planejamento, então, antes da cirurgia. Você precisa identificar o posicionamento da lesão no estômago, você precisa identificar a anatomia, né, a invasão com as estruturas, você precisa ter essa preocupação de como vai ser realizada a cirurgia. Em algumas situações, não se faz necessária a retirada do estômago completo, pode ser feita uma gastrectomia parcial e, em determinadas situações, até mesmo a retirada completa do estômago. Doutor, mas eu vou ficar sem estômago? Vai ficar. E os pacientes acabam se adaptando a isso, tendo uma boa evolução e conseguindo voltar à rotina, à questão alimentar de uma maneira bastante satisfatória, bastante tranquila. Até o próprio paciente se surpreende de como ele fica bem recuperado depois de uma cirurgia, por mais que seja feita uma gastrectomia total. Então, o Entendi. tipo de cirurgia, ela pode ter esse detalhe, essa mudança, não é a mesma cirurgia para todo paciente. Ela precisa respeitar os princípios do tratamento oncológico, então não é uma gastrectomia onde é retirado apenas o estômago, ela precisa ter uma linfadenectomia, esse cuidado anatômico local, então ela é um pouco mais detalhista, né? E pode mudar de um paciente para o outro, principalmente de acordo com qual parte, qual tamanho, o quanto que eu vou precisar cortar desse estômago. Doutor, hoje a gente fala muito sobre a questão do tratamento, como o doutor disse, da cirurgia. Quais são as opções, então, de cirurgia que nós temos disponíveis para o câncer de estômago? Hoje nós falamos muito sobre a questão da minimamente invasiva, cirurgia robótica. Elas também atuam nesse tipo de tratamento? Sim, e isso é muito bom, né?
O câncer gástrico, ele, assim como outros tumores da parte abdominal, ginecológicos, eles podem ser tratados da via minimamente invasiva também, via laparoscopia, via cirurgia robótica, né, que é uma cirurgia laparoscópica. Essa parte não gostei não, Tá João. bom, pode deixar que eu Pode deixar. reparo. É, porque eu associei a robótica como laparoscópio, o pessoal pode ficar confuso quanto a Tá bom. isso. Sim, o tratamento do câncer gástrico, ele pode usar, então, essas armas, vamos dizer assim, essas vias de tratamento minimamente invasivo. A cirurgia videolaparoscópica convencional e também a cirurgia usando a plataforma robótica. São perfeitamente utilizadas sem nenhum prejuízo no tratamento. Eu acho que isso é muito importante, eu acabo sempre falando isso, porque é uma preocupação que o paciente tem se eu escolher uma forma de fazer a cirurgia convencional, laparoscópica, via robótica, eu vou estar tendo um prejuízo associado ao meu tratamento? Não. O tratamento, o procedimento cirúrgico, ele precisa respeitar critérios que tanto numa cirurgia convencional ou numa cirurgia minimamente invasiva, eu vou respeitar aqueles critérios, as margens de ressecção, a linfadenectomia daquela região, os cuidados e tudo mais. Então, em relação ao resultado oncológico, tanto uma quanto a outra vão ter resultados proporcionais. O benefício da laparoscopia é sempre o menor trauma cirúrgico, o menor grau de inflamação no pós-operatório, uma reabilitação mais rápida, né? Você vai ter menos dor, então você vai ver aquele paciente já conseguindo deambular no pós-operatório imediato, muito mais confortável. Ela traz esses benefícios, sem dúvida. E doutor, falando um pouquinho agora sobre a questão dos nossos hábitos de vida, então, que também estão associadas à questão de alimentação, de ingestão, e eu gostaria que o doutor falasse sobre isso, e também falasse sobre a questão do tabagismo e a relação com o câncer de estômago, que tem também essa relação entre os dois, certo? Tem sim. O tabagismo é um dos fatores de risco. Eu acho que está entre os principais, já sempre foi citado, não só ao câncer gástrico, o câncer de esôfago e alguns outros também. O tabagismo, ele é algo que agride a mucosa, ele vai levar a alterações ali daquela mucosa, ele está associado ao risco de úlceras gástricas, né, por diminuir a proteção ali da parede gástrica pela mucosa mesmo, pelo muco que é produzido ali. Então, o tabagismo é algo realmente muito importante de ser orientado sobre tudo o que ele acarreta, e no paciente, principalmente nesse tipo de paciente, né, no paciente oncológico, ele tem que ser muito bem conversado, muito bem orientado. Eu acho que é muito importante. O estilo de vida, né, a alimentação, ela está muito presente, os alimentos, existe esse cuidado que a gente fala sobre a ingesta de alimentos quentes, né? Na nossa região tem muito a parte da ingesta do chimarrão, né? De uma maneira geral, tudo que causa uma agressão constante àquela mucosa, você tem que ter um certo cuidado, precisa ter essa atenção, porque agressão acima de agressão, em cima de agressão, pode eventualmente evoluir com alguma lesão. Não necessariamente vai acarretar, né? Mas quando a gente fala em fatores de risco, são fatores que podem aumentar ou não o risco de acontecer isso, de surgir uma lesão, surgir uma úlcera, ter uma displasia e eventualmente evoluir para um câncer gástrico. São formas e são, hábitos que é possível alterar, né, doutor? Nós falamos sobre a questão genética, que é um fator que não temos muito controle, mas naquilo que a gente pode, modificar, então seriam fatores que auxiliam a prevenção, de fato, talvez, de doenças. Perfeito. O câncer gástrico tem a parte genética hereditária, né? Quando a gente fala de uma neoplasia, todos eles vêm de uma alteração genética, mas não todos eles são hereditários, né? Eles são causados, e na grande maioria das vezes, como no câncer gástrico, ele é causado pela influência do ambiente, pela agressão, pelo estímulo que você vai causando em cima daquela célula até ela ter uma certa displasia e evoluindo daí até a situação de câncer, de neoplasia, de tumor. Então, por mais difícil que a nossa rotina seja, né, às vezes não dá tempo, ou a gente coloca assim uma desculpa, não consegui fazer um exercício, na minha alimentação eu não tenho tempo de preparar algo saudável. É compreensível, a nossa rotina é muito corrida mesmo, mas a gente tem que dar um pouco mais de importância a isso. Você mesmo comentou sobre a nossa longevidade, cada vez a gente busca mais essa longevidade de uma maneira saudável, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que pequenos detalhes que a gente vai fazendo, principalmente quando somos jovens,
vai guardando a nossa reserva aí para ter uma longevidade saudável, né? Uma vida com mais benefícios, você poder aproveitar mais a sua vida quando você tiver oportunidade, vamos dizer assim. Isso aí. Eh, Então então faz a diferença. são detalhes, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Isso é tão importante que até mesmo nos pacientes em tratamento, o estilo de vida, o exercício, ele tem a sua importância, ele acarreta um resultado positivo, então é algo que sempre tem que ser falado mesmo, sempre tem que ser trazido, orientado a todo mundo. E doutor, muitas vezes quando nós falamos sobre câncer de modo geral, se preza muito sobre a questão de diagnóstico precoce, sobre tratar logo no início. No câncer de estômago, como o doutor disse, é um pouquinho diferente, porque muitas vezes ele não vai aparecer esses sinais para que tenha esse diagnóstico. É necessário, então, que a população faça um rastreio? É possível fazer esse rastreio de alguma outra forma? Ou então somente mesmo quando a doença ela já é aparente? O câncer gástrico, ele é um pouco chato mesmo nesse sentido, porque um pouco não, né? Bastante chato, porque realmente existe aquele paciente que ele está assintomático, mas ele pode estar desenvolvendo uma lesão gástrica. E aí ele vai se manifestar às vezes com um quadro de anemia, um quadro de apatia, de fraqueza, algo que ele não entende de onde está trazendo aqueles sintomas que ele não alterou a alimentação, mas perdeu peso, ele não mudou o estilo de vida, mas todo o seu organismo está se comportando de uma maneira diferente, e aí acende a luz vermelha, e aí tem que partir para a investigação, tem que fazer exames com a endoscopia, que eu acho que é um exame chave nessa situação, tem que ser descartada a lesão gástrica também. E doutor, falando um pouquinho mais sobre essa questão do diagnóstico ainda, que eu acho que é muito importante a gente entender esse processo da doença, como que funciona também a questão dos estagiamentos da doença que o doutor disse, né? Muitas vezes a gente ouve falar estágio 3, 4, do câncer de estômago também tem isso. O que seria isso? É para o paciente entender ou é mais para o médico ter esse norte durante o processo, de fato, de entender o tratamento do paciente? É uma pergunta muito comum, né? O paciente está no seu consultório e está passando por um processo desse, ele pergunta, qual que é o meu estadiamento, doutor? Eu sou um estádio 1, 2, 3, e acaba gerando uma ansiedade muito grande. Eu acho que o paciente tem que ser orientado durante todo o processo do seu diagnóstico, do seu estadiamento, de como ele vai enfrentar aquilo, qual é o planejamento de tratamento para Perfeito. ele. Eu acho que isso é muito importante. Eu gosto de fazer isso com os meus pacientes porque eu percebo que quando eles entendem o planejamento, eles não só se tornam mais adeptos àquilo, mas parece que tudo se torna mais racional, mais tangível para ele também, né. Mas quando a gente fala de estadiamento, eu acho que é algo muito importante para nós, né, quando a gente vai conversar entre os profissionais, quando eu vou fazer um planejamento do melhor tratamento para esse paciente, eu preciso entender o estadiamento. Então, para o paciente, talvez é legal ele ter esse entendimento do estadio de doença dele, mas para nós profissionais isso é fundamental. Porque a depender do estadiamento eu posso ter planejamentos totalmente Perfeito. diferentes. E o câncer gástrico hoje, o estadiamento dele é muito importante e acabou mudando muito a forma de tratamento, como a gente tinha comentado já agora há pouco sobre a neoadjuvância, né, o tratamento quimioterápico até mesmo antes da cirurgia, porque em estadiamentos eh, que eu diria intermediários, eles já têm indicação de começar pela quimioterapia, começar o tratamento sistêmico antes da cirurgia. É outra coisa que o paciente chega e acaba falando: doutor, vamos fazer a cirurgia, vamos partir aí, vamos tirar isso e tudo mais. E eu explico: olha, não é o melhor passo nesse momento, é muito importante a gente seguir esse planejamento que já é muito estabelecido, a gente vê que o resultado lá no final, apesar de se tornar um caminho às vezes de uma ansiedade maior, né? Poxa, parece que eu não estou realizando o que eu queria fazer, mas no fim a gente sabe que o resultado vai ser diferente. Entendi. Então é outra coisa que a gente tem que falar para o paciente, olha, confia nesse planejamento, vamos seguir o que já está muito bem protocolado, vamos fazer o passo a passo muito bem feito, e que lá no fim vai dar tudo certo. E quando a gente fala sobre isso, existem critérios, doutor, para fazer esse estadiamento da doença? Então, como que seria isso, o estágio 1, 2 e 3, a partir de exames, do que seria de fato, então, que colocaria esse paciente em cada um desses estágios? Eu acho que o paciente que tem esse diagnóstico, todo detalhe importa. Certo. Então, quando eu pego a endoscopia dele e o colega endoscopista me classifica aquela lesão como Bormann 1, 2, 3, eu já
Ele já vai me falando assim, olha, essa lesão tem um aspecto assim, um aspecto um pouco mais infiltrativo, tem a borda um pouco diferente, já me acende de alerta em alguns detalhes. E depois, sim, exames são necessários para você entender, então, a profundidade de invasão dessa lesão na parede gástrica, se essa lesão já lançou, então, células que elas já aderiram a outros tecidos, metástase, né? Fígado, pulmão. Hoje em dia a gente faz muito o procedimento de laparoscopia para estadiamento, para olhar a parte abdominal e entender se essa doença está localizada realmente só no estômago, já se disseminou também para a parte peritoneal, né? Ok. Que o estômago ele pode ter as três vias de disseminação, tanto então parte peritoneal, parte linfática para os linfonodos e através então de imagens, tomografias eu consigo ver isso, e parte hematogênica, que acaba levando células às vezes pelo sangue para o fígado, para algum outro órgão que possa gerar uma metástase. Então é muito importante sim, o estadiamento pode acontecer de diferentes formas e talvez todas elas sejam necessárias. Então desde um procedimento laparoscópico, desde exames de imagem, onde eu vou ver metástases à distância, linfonodos, tamanho real da lesão. Exames endoscópicos, hoje em dia a gente tem o uso de ultrassom endoscópico, onde pode avaliar a parte de infiltração da parede gástrica, e eu acho que cada paciente vai ter a necessidade de realizar um ou outro, ou todos. Quando você tem alguma dúvida, eu acho que você acaba usando de mais armas ali para sanar essas dúvidas e planejar o melhor para esse paciente. E doutora, acho que outra questão quando a gente fala sobre câncer de modo geral é a questão de risco de fato para a vida desse paciente. O câncer de estômago, quando não tratado, ele pode levar à mortalidade, como que seria também essa questão do desfecho, para a gente entender a importância de fato do diagnóstico e se atentar aos sinais durante do próprio corpo, do organismo ao longo da vida, digamos assim. Com certeza. O câncer gástrico está entre as principais neoplasias que acarretam óbito relacionadas, né, ao tratamento oncológico. Sem dúvida, é um tipo de tumor que a gente tem que ficar muito atento, tem que fazer o tratamento adequado, tem que ter uma equipe pronta, especializada para fazer esse tratamento, esse acompanhamento, todo esse cuidado oncológico do paciente, porque realmente é uma lesão, assim, que precisa ter essa atenção. Assim como outras neoplasias, todas elas eu acho que merecem a atenção apropriada, mas sem dúvida o câncer gástrico ele está entre as principais e precisa ser dada a importância a ele. E doutor, existe uma forma talvez de prevenção dessa doença? Vamos falar um pouquinho então para a gente encerrar a nossa conversa. Nós falamos sobre essa questão do diagnóstico, dos tratamentos, mas pensando ali na prevenção, é possível prevenir o câncer de estômago, doutor? É um ponto muito interessante que a gente precisa conversar, precisa expor. Existe sim, e até foram apresentados trabalhos, por exemplo, que associam o estilo de vida a esse tipo de tumor, não só a esse, mas ao desfecho de diferentes neoplasias. Então, eu acho que quando você tem um cuidado, tem um estilo de vida com uma alimentação mais saudável, reduzir produtos industrializados ou ultraprocessados, ter o estilo de o hábito de ter um exercício físico ali diário, tudo isso diminui os riscos. E no câncer gástrico isso é tão real, vamos dizer assim, tem estudos que mostram que regiões étnicas com alguma incidência desse tumor, quando alocadas em outra localidade que assumem a característica de alimentação, de estilo de vida daquela região, passam a ter a incidência daquele tipo de população. Então, realmente, o nosso estilo de vida, né, todo esse multifatorial está presente e no câncer de gástrico não deixa de ser Não. diferente, ele é isso. Agora, não faça isso que não vai ter. Não é tão simples assim, mas eu acho que se a gente pode realizar, né, Adotar essas adotar medidas. essas medidas, ter um cuidado onde você vai diminuir o risco para isso, eu acho que é válido, né? E como eu sempre brinco que, cuidando da saúde, tendo esses hábitos, não melhora somente uma doença Hum, específica, né, doutor? É não, sempre esse olhar como um todo, assim como o câncer de estômago, outras doenças, e é sempre pensando a longo prazo, né, doutor? Pensando na vida como um todo, envelhecer com saúde também, que é algo que hoje a gente fala muito sobre essa questão de longevidade, né, da população. exato. Então é muito importante todos esses cuidados
cuidados somados para que nós tenhamos uma vida muito longa e muito feliz também, né, doutor? Exatamente. Eu gostaria de exatamente. agradecer a participação no São Lucas 24 horas. É sempre importante levar essas informações para a nossa população e fica sempre o convite para vir mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre asma e as doenças respiratórias crônicas. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética com agilidade. Cascavel. E agora nós vamos conferir a reportagem feita pelo Silvio Matos sobre a homenagem e a entrega do título de cidadão honorário de Cascavel para o diretor técnico do São Lucas Hospital Center, Dr. Luiz Carlos Toso. Toda a história do Dr. Luiz Carlos Toso com a cidade de Cascavel foi reconhecida com o título de Cidadão Honorário de Cascavel, proposto pelo vereador Sidão da Telepar e aprovado por todos os outros vereadores da casa. Com a participação da direção e colaboradores do São Lucas Hospital Center, do Corpo de Bombeiros, representando o CIAT e também demais entidades pela qual o doutor passou ao longo de sua trajetória, a homenagem foi emocionante aqui no plenário da Câmara Municipal de Cascavel. Dr. Toso, Luiz Toso, não tem o que falar, entendeu? Uma pessoa que merece e devia ser homenageada há muito mais tempo, porque pessoa que tem histórico dele, primeiro médico do CIAT, um médico antigo da cidade, um médico que realmente ajudou a fazer a cidade. Eu sempre falo, Cascavel tem 74 anos, mas passou por quantas mãos, quantas pessoas boas que fizeram a sua parte para que Cascavel chegasse onde está. Então, parabéns, Dr. Toso, viva o Dr. Toso e o novo cidadão honorário de Cascavel. Dr. Toso nasceu em 1959, em Curitibano, Santa Catarina. Quando tinha 2 anos de idade, a família se mudou para a área rural de Cascavel. Sua família figura entre as pioneiras da região, tendo iniciado as atividades no ramo madeireiro e posteriormente dedicando-se à agricultura, contribuindo para o desenvolvimento local. Aos 11 anos de idade, Toso chegou à área urbana de Cascavel. Como era comum entre os jovens da sua geração, conciliou desde cedo os estudos com o trabalho. Na época de escolher uma graduação, decidiu que seria médico. A educação sempre foi um dos seus pilares, acreditando que ela poderia transformar sua trajetória. Com o apoio da família, se preparou durante 2 anos em um cursinho pré-vestibular. Aos 23 anos, iniciou o curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde graduou-se em medicina em 1988. Em seguida, concluiu a residência em clínica médica, com ênfase em pneumologia. Toso ainda conta com pós-graduações em medicina do trabalho, urgência e emergência e terapia intensiva. E, em 2017, conquistou o título de mestre em ensino nas ciências da saúde. Dr. Toso iniciou a trajetória em Ampere, onde atuou por aproximadamente 1 ano. Em 1993, retornou definitivamente a Cascavel, cidade na qual consolidou uma carreira marcada pela competência, ética e dedicação. Trabalhou como médico clínico no então Hospital Psiquiátrico e iniciou, no mesmo período, as atividades no São Lucas Hospital Center, instituição onde permanece exercendo suas funções. Atualmente, o profissional é diretor técnico do hospital. É bem merecido pelo trabalho dele, pela posição que ele exerce o cargo, com amor e carinho. Para ele, o Toso não tem hora. E também, seja paciente dele ou não, telefonou para ele atender na hora. Então, eu acho que o Toso tem um coração tamanho do mundo. A forma como ele trabalha, a forma humanizada, competente, sempre preocupado com o paciente, sempre inovando, buscando. Então, nós do Hospital São Lucas temos o maior prazer em tê-lo dentro da família São Lucas e agora como cascavelense, né? O médico sempre manteve forte compromisso com a saúde pública, prestando atendimento pelo Sistema Único de Saúde em unidades básicas e serviços de urgência e emergência. Em 1998, ingressou no CIAT, realizando a primeira operação do serviço em Cascavel. Por lá, já foi diretor clínico. O médico se aposentou da instituição em 2024,
após mais de 25 anos de serviços prestados. O Toso é uma figura importante na cidade, ele fez o primeiro atendimento do Corpo de Bombeiros aqui em Cascavel do SEAT, lá em 98, e há alguns anos atrás acabou se aposentando pela prefeitura e agora estamos trabalhando junto no Hospital São Lucas, né? É uma pessoa sempre disposta a ajudar os outros, uma pessoa sempre proativa no sentido de acrescentar na evolução dos serviços, tanto do SEAT quanto do Hospital São Lucas, né? E uma pessoa também que tem um forte papel de liderança na cidade, assim, se colocou à frente nos tempos da pandemia, onde a gente precisava de lideranças que se portassem de forma adequada, que conseguissem conduzir aquele momento de tensão. Então, para mim, ele é um exemplo, para mim, ele é um grande amigo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com os colegas e amigos aí para prestar essa homenagem para ele. Ao longo de mais de 3 décadas de atuação, o Dr. Luiz Carlos Toso construiu uma trajetória pautada pela ética, pela competência técnica, pela dedicação ao próximo e pelo compromisso inabalável com a promoção da saúde. Sua atuação, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, deixou marcas significativas na assistência médica prestada à população cascavelense, tornando-se referência entre colegas de profissão, pacientes e instituições de saúde. O Toso esteve à frente da implantação do SEAT há mais de 30 anos, da implantação do SAMU e de uma instituição muito forte como o Hospital São Lucas, né, à frente da direção clínica e direção técnica. Então são 3 grandes serviços, né, que fazem parte da história da cultura em saúde do município de Cascavel e vale a pena a gente comemorar esse momento. É um servidor que passou toda a sua jornada dentro da Secretaria de Saúde, exerceu com plena maestria todo esse processo de servir a população da forma mais digna possível e hoje está aqui sendo reconhecido por todo esse trabalho que ele fez, maravilhoso e com grande excelência. Ele é um médico humano realmente, ele se preocupa com o paciente individualmente, ele não é só mais um, não é um número, era o seu Neri, a família do seu Neri. E todos os dias ele chegava e ele falava com meu pai, chamando pelo nome, ele sabia de tudo o que acontecia. Então, eu me sentia segura. Todos os dias eu sabia que meu pai estava bem cuidado no Hospital São Lucas. Eu também trabalhei muito no Hospital São Lucas, aliás, nos outros hospitais. Fiquei 32 anos atendendo doentes de 3 dias por semana. Então, conhecia muito o doutor Luiz Toso e é uma pessoa muito competente, muito acolhedora, muito humana. Ele faz um trabalho maravilhoso e eu digo sempre que o trabalho também com o próximo é sempre uma vocação que a gente faz para o bem da sociedade. Então, Deus abençoe o trabalho do doutor Luiz Toso. Dr. Toso não escondeu a emoção em receber o título de cidadão honorário de Cascavel, ficando sem palavras para agradecer. É até difícil dizer como é que a pessoa se sente, né? E, de fato, a gente fica muito tocado com isso, né? É uma coisa muito inestimável, que, de repente, é um reconhecimento por tudo aquilo que a gente passou, que a gente fez, né? Enfim, acho que é basicamente isso. Muito emocionado e muito agradecido. Além da trajetória profissional, na vida pessoal é casado há 33 anos com Beatriz Toso, enfermeira e professora de enfermagem com quem constituiu uma sólida família e teve 2 filhas, Gabriela e Ana Luísa. Além de muito orgulho, né, eu tenho muito respeito profissional pelo meu esposo. Eu também sou da área da saúde, sou enfermeira, professora da UniOeste, formo profissionais para trabalhar no serviço de saúde e ele sempre foi esse profissional que teve muita preocupação com o bem-estar do paciente, com a humanização do cuidado, o que é o melhor para o seu paciente, muito ético. Então, vendo isso, né, todos os dias, convivendo com ele dessa maneira, sempre me fez ter muita crença nas nossas profissões, no setor saúde e lembrar que aquele ser que está sendo cuidado é o que vem sempre em primeiro lugar e isso ele sempre entregou para os seus pacientes. Então, além de orgulho, eu tenho muito respeito pela profissão, da maneira como ele a exerce. Meu pai não é uma pessoa que se gaba, que olha as conquistas dele e usa delas para diminuir as outras pessoas. Pelo contrário, ele acredita que todo mundo tem potencial e que todas as pessoas merecem ser respeitadas. É muito legal escutar das pessoas, dos pacientes dele que me contam sobre como ele tratou eles bem, que salvou alguém da família,
Mas o que mais me pega é quando as pessoas falam sobre como ele é um médico humano. Essa é uma coisa que nem sempre é presente e eu admiro muito isso nele. Eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de tudo que ele fez pela saúde em Cascavel, para a população, por tudo que ele conseguiu fazer com o trabalho dele. E queria dizer também que ele é a minha maior fonte de inspiração nesse momento que eu estou na minha vida agora, de como ser um bom profissional, como ser uma boa pessoa. E por último também queria agradecer por essa homenagem, que com certeza é muito mais do que merecida. E agora vamos falar sobre a asma e as doenças respiratórias crônicas. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 20 milhões de brasileiros convivem com essa doença. E ainda, a asma é a terceira maior causa de hospitalização no SUS, impactando diretamente a qualidade de vida dos pacientes. E para esclarecer as principais dúvidas sobre esse tema, conversamos agora com a médica pneumologista do São Lucas Hospital Center, doutora Lorena Ferreira Souza. Olá, doutora, é sempre um prazer tê-la aqui conosco. E hoje nós vamos falar sobre a asma e as doenças respiratórias crônicas. E eu gostaria que a doutora começasse explicando pra gente o que caracteriza uma doença respiratória crônica e também quais são as mais comuns hoje no consultório. É sempre um prazer estar aqui, né, Gabriela? Então, hoje nós vamos, falando das doenças respiratórias crônicas, a gente fala que uma doença respiratória crônica, não aguda, ela acontece depois de um mês de sintomas, né? Então, é aquele paciente que tem uma tosse crônica, então tem mais de 30 dias que está tossindo, ou tem uma falta de ar, então a gente caracteriza dessa forma, né? Quando o sintoma, ele persiste. A gente tem vários tipos, né? Tem a asma, tem o DPOC, tem a fibrose pulmonar, tem hipertensão pulmonar, tem tosse de outras etiologias, por exemplo, o paciente tem tosse por rinite alérgica, tem várias outras doenças que mantêm esses sintomas a longo prazo, né? E que podem se tornar crônicas, então, Isso, nesse caso. E doutora, falando um pouquinho sobre a questão da asma, ainda é uma doença que tem muitos mitos e dúvidas a respeito dela. A doutora poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão dos sintomas e o que de fato leva à asma, o que acontece com o nosso organismo, ou, né, de quem é asmático? Então, a asma é uma doença respiratória crônica, a gente fala que é uma bronquite crônica, né? O que é? O paciente, ele leva uma inflamação das vias aéreas. Então, as vias aéreas os brônquios, bronquíolos, onde entra o ar lá para dentro do pulmão, né? Então, o paciente tem uma inflamação, né? Essa inflamação, ela gera uma obstrução do fluxo de ar, então os brônquios fecham, né? Então, com isso, o paciente vai manifestar de sintoma chiado no peito, que é porque está fechando ali os brônquios, pode ter uma tosse, né? Aquela sensação de aperto no peito, falta de ar, né? E isso normalmente desencadeado em crises. Normalmente o paciente, ele não tem sintoma todos os dias, né? Normalmente são crises, né? Teve a exposição a alguma coisa que pode desencadear a asma, ele vai e manifesta o sintoma, né? E também o sintoma às vezes manifesta mais pela manhã e à noite, é o que a gente percebe, né? Então são sintomas em crise por causa dessa inflamação crônica da via aérea. E doutora, quando a gente fala sobre essa questão das crises, então o paciente, ele não fica o dia todo tendo esses sintomas. E como que é feito esse diagnóstico? Porque muitas vezes ele pode acabar confundindo com outras coisas também, até o paciente levantar essa questão de que pode ser uma doença respiratória, por exemplo, certo? Então, assim, a asma, ela tem a asma alérgica, né? Então é o mais comum. A gente tem a asma não alérgica também. Mas quando a gente fala na asma alérgica, que é o mais comum, a gente tem alguns desencadeantes pelos alérgenos, né? Então, por exemplo, um paciente que é alérgico a pólen, na primavera, por exemplo, ele pode piorar os sintomas. Aqui em Cascavel, na primavera, tem muita floração. Então, isso pode desencadear o sintoma por causa da exposição ao pólen, né? Gramíneas, então, tem gente que tem alergia, por exemplo, corta a grama, aquele restinho de grama que fica, o paciente tem falta de... desencadeia a falta de ar, desencadeia a crise de tosse, desencadeia o chiado, né? Por causa daquele contato que ele pode ter alergia a gramíneas. Outra coisa, ácaro, né? Tem vários tipos de ácaro diferentes. Onde está o ácaro, né? O ácaro está numa roupa guardada, então nesse inverno que a gente acaba pegando um cobertor, um casaco que está guardado há muito tempo. E se tem o ácaro, porque como está guardado, pode desencadear a crise, né? Também a poeira, se o paciente, o ideal a gente até recomenda que na hora que vai limpar a casa, não varrer, porque pode sair, aerolizar a poeira, e o paciente pode ter crise. Então, o ideal é sempre passar um aspirador, um pano molhado. Então, o ácaro também está ali na poeira doméstica, né?
Outra coisa que também desencadeia a crise é o frio, né? Agora no inverno, Justamente. agora no inverno sim, tem maior risco de desencadear as crises, né? Por causa do ar frio, também é um dos motivos. Então, o paciente, se ele tem alergia a esses aeroalérgenos que a gente fala, se ele tem o contato, tem a exposição, ele pode desencadear os sintomas. A gente fala crise, é os sintomas, né? Que aí é falta de ar, sensação de aperto no peito, chiado no peito ou crise de tosse. Normalmente são esses sintomas mais comuns. Certo. E quando a gente fala sobre as demais doenças respiratórias, doutora, existem diferenças entre cada uma delas? Ou sintomas também são similares, assim? Explica pra gente. Tá. Então, assim, as duas principais doenças crônicas que a gente tem no ambulatório de pneumologia, por exemplo, é a asma e o DPOC, né? O DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Normalmente também é uma doença que inflama a via aérea, os brônquios, né? E também faz com que feche ali a via aérea e o paciente tem sintoma. Só que normalmente esse fechar da via aérea, ele é contínuo, ele não é igual a asma que é em crise, que a asma é assim, vai lá, teve o contato com um ácaro, com algum casaco guardado, vamos supor. Aí o paciente estava tudo bem, de repente inflama e fecha, e aí tem o sintoma. Agora, o DPLC não. O DPLC, o paciente ele tem sintoma diário. Essa obstrução ela é fixa. A maioria das causas de DPLC é o tabagismo, né? Aquele paciente tem outras causas, mas a principal causa é o tabagismo. Aquele paciente que fumou de longa data, a inalação ali do tabaco faz uma irritação e uma inflamação crônica da via aérea. E aí o paciente ele faz com que tenha essa obstrução da via aérea de forma crônica, contínua. Então, ele vai ter sintomas diários, todos os dias, não tem essa melhora e piora igual é a asma. Então, o paciente, por exemplo, vai subir uma escada, subir uma ladeira, e ele sente falta de ar. Normalmente, o sintoma mais comum é dispneia aos esforços, que a gente fala. Dispneia é falta de ar, é o termo médico para falta de ar, né? Vai subir uma escada, uma ladeira, tem falta de ar. Tem tosse, normalmente a tosse do DPLC, aquela tosse, o paciente tem aquele catarro mais amarelo esbranquiçado, principalmente pela manhã, é o sintoma mais comum, assim, a falta de ar e essa tosse. E também pode ter o chiado no peito, né? Então, também é um sintoma que pode acontecer. Então, a diferença básica entre essas duas principais doenças que a gente mais vê, né, é o DPLC é o sintoma o tempo todo, né? Assim, não tem uma melhora e uma piora, e a asma, normalmente o paciente ele tem essas crises de sintomas, né? E quando a gente fala sobre isso também, o perfil de paciente é diferente de cada uma das doenças, doutora? A gente percebe a asma desde criancinha também, né? Poderia falar um pouquinho sobre essas diferenças? Sim, normalmente a asma, o mais comum acontecer é aquela criança que teve asma na infância. Normalmente tem asma na infância e melhora na adolescência. E aí tem esse paciente que fica bem, nunca mais tem sintoma, né? Então a gente pode considerar até que teve uma remissão. Não é cura, mas uma remissão ali da asma. Mas tem paciente que teve lá os sintomas desde a infância e continua na vida adulta, né? Ou melhorou na adolescência, tinha na infância, melhorou na adolescência e aí volta na vida adulta. Isso também pode acontecer. Mas normalmente esses sintomas voltam ali no adulto jovem, né? Agora o DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, normalmente ela acontece já no adulto mais velho um pouquinho, né? Ali depois dos 40 anos, porque depende do tempo de exposição àquele causador da inflamação da via aérea, por exemplo, o tabagismo. Para a gente falar que tem um risco maior de não, qualquer quantidade de tabaco já é nocivo, né? Certo. Mas assim, para a gente falar, tem maior risco de desenvolver o DPOC, por exemplo, aquele paciente, vamos supor que fumou uma carga tabágica, que a gente fala em anos maço, mas o que seria essa continha, né? Que ele fumou tipo um maço de cigarro por 20 anos. Então, acima dessa conta, acima de 20 anos um maço por 20 anos, aumenta o risco. Então, por isso que ele precisa de ter essa exposição a longo prazo para poder desenvolver os sintomas, né? Entendi. E doutora, quando a gente fala também sobre a questão da asma, hoje ela é a terceira maior causa de internação hospitalar. E essa é uma informação até que chama a atenção, porque muitas vezes a gente não associa a asma como de fato é uma causa para ser internado. Como que funciona nesse caso? É uma asma que ela saiu do controle? O que seria esse motivo de internação? Então, as principais causas de internação por asma é má adesão.
assim, má adesão ao tratamento. Ou não tratamento. Por quê? Antigamente, o tratamento de asma, a gente não tinha medicação para poder tratar. Então, o paciente fazia uso do Aerolim, que é o salbutamol. Então, Famosa bombinha, é isso. bombinha, é. Só que, assim, tem vários tipos de bombinha que o paciente considera como bombinha. E o Aerolim, o salbutamol, é um remédio que está disponível na farmácia popular, tudo, então o paciente tem fácil acesso. Só porque ele não trata. Isso é até uma informação importante para a população no geral entender isso, sabe? Porque, assim, todo mundo ainda não sabe. Tem gente que não sabe. Então, tem gente que acha que só o salbutamol vai tratar a asma. E não vai, né? Ele não trata, ele alivia sintoma. Porque lembra que eu falei que a asma é uma inflamação dos brônquios? Ele não desinflama. O que ele faz é abrir. Quando fecha, ele só abre os brônquios. Só abre a via aérea. Então, alivia o sintoma. Então, às vezes, tá chiando o peito, tá numa crise de tosse, uma crise de falta de ar, vai ajudar a abrir e melhorar o sintoma, mas não trata. Então, aquela inflamação, ela continua voltando. Se o paciente tem uma exposição que vai piorar o sintoma, vai continuar voltando a ter os sintomas. Então, a internação acontece por isso, porque às vezes ele está com o corpo inflamado ainda, tem uma exposição importante que só faz o Aerolim e não consegue reverter, e chega aí no pronto-socorro. Aí o paciente pode ter crises graves, né, que procura o pronto-socorro. Aí, às vezes, a oxigenação no sangue cai, é aquela falta de ar importante, né? Então, a maioria das causas são essas, né? E a má adesão, não tratamento, né? Porque o Aerolim é não tratamento. Ou má adesão. O que é a má adesão? O paciente tem que usar aquele remédio, outros tipos de remédio, que o tratamento é à base de corticoide inalatório, que aí é um remédio que vai desinflamar mesmo a via aérea, e o paciente não usa de forma adequada, esquece de usar o remédio, né? É para usar de manhã e de noite, usa só uma vez por dia, ou tem dias que fica sem usar o remédio, aí vai lá, tem uma alergia ao ácaro mesmo, que eu dei o exemplo. E aí não tá totalmente desinflamado e acaba gerando a crise e vai para o pronto-socorro. Ou infecções. Infecções também são uma das principais causas de piora que leva aí no pronto-socorro, né? Infecção viral, bacteriana, mas principalmente as infecções virais, que pode desencadear a crise da asma, né? E aí é uma das principais também causas de procura do pronto-socorro por isso. E o paciente com asma, com essas doenças, eles podem ter uma vida, digamos assim, normal, doutora? Vai poder praticar todos os tipos de esporte, fazer as atividades, tudo tranquilamente, assim como um paciente que não tem a doença? Ou existem algumas restrições nesse caso? Não, vida normal, né? Desde que a doença esteja controlada, né? Então, por exemplo, a gente tem vários atletas que têm asma, né? Então, nadadores de alta performance que têm asma, atletas no geral. O paciente, ele pode e deve ter uma vida normal, né? Só porque, assim, por isso que os sintomas têm que estar bem controlados. Porque a asma, por exemplo, o objetivo do tratamento é igual eu falei, o paciente tem que ficar sem nenhum sintoma. Então, ele não pode ter falta de ar para caminhar, ele não pode ter falta de ar, tipo, uma sensação de aperto no peito, chiado no peito ou tosse. É porque os pacientes também, eles às vezes acham, olha, eu tenho asma, eu vou ter sintoma. Sabe? E aí, tipo, acha normal isso, né? Exato, convive há tanto tempo com os sintomas que não, faz parte da tosse, rotina. E também eu acho que, tipo assim, muitos pacientes acham que é normal ter tosse. Ah, não, é tosse alérgica, não, tosse, tudo bem. Tosse não, se você tá tendo tosse, significa que o seu corpo tá te contando que alguma coisa não tá certa, tá querendo jogar alguma coisa pra fora. Então, por exemplo, paciente com asma que tem tosse crônica, acha que a tosse é só pela asma, não, alguma coisa tá errada, entendeu? Então, ele tem, os sintomas têm que estar bem controlados. Então, por isso que é importante o acompanhamento regular, né? Normalmente, os pacientes, até a gente ter um controle dos sintomas, a gente acompanha a cada 3 meses esses pacientes, ajustando dose, aumentando dose de um remédio, não ficou bom com um remédio, a gente troca, né? Até objetivar o controle ideal dos sintomas. Tendo controle dos sintomas, é vida normal, né? Pode fazer exercício físico, né? Nessa época do ano, a recomendação é que não faça exercício físico ao ar livre, quem tem asma, por causa que o frio pode desencadear os sintomas, igual hoje, um dia como hoje, como tá aqui em Cascavel, que tá muito frio, né? Então, assim, hoje o paciente sai para fazer uma corrida, quem tem asma, ao ar livre não é recomendado, porque o ar frio, ele pode inflamar e fechar os brônquios, né? Então, até quando sai no ar livre, tá muito frio, assim, aqui no sul, né?
A gente pensa, trampar o nariz ali, né, tá bem agasalhado, igual a mãe fala, sai de casa, leva o casaco, casaco, né? né? Não é por causa de gripe, não é que vai pegar a gripe, não, né? Que todo mundo Justamente. acha que vai pegar a gripe porque não levou o casaco. Gripe é causado por causa dos vírus, né? Mas a questão é porque pode piorar os sintomas mesmo da asma, né? Agora o DPOC, que é uma outra doença crônica, normalmente esse paciente ele vai ter sintomas diários, né? E às vezes mesmo a gente fazendo o tratamento, o sintoma ele não melhora 100%. Ele mantém sintomas. Então esse paciente pode ter uma vida normal, pode fazer exercício físico tranquilo, só que a gente não vai conseguir resolver 100% dos sintomas dele. O objetivo do tratamento é diminuir os sintomas, mas pode ser que um sintoma ou outro continue tendo. Então é bem importante também fazer o tratamento, mas ter consciência dos resultados que cada um vai ter. Isso também, doutora. E falando agora um pouquinho sobre a questão da vacinação, doutora, que acho que é fundamental para todos, mas para quem tem essas doenças também é extremamente importante, por conta de prevenção, de fato, e cuidado com a saúde, como a doutora já explicou pra gente. Gostaria que a doutora reforçasse, então, no caso desses pacientes, a importância, de fato, da vacinação. Sim, acho que é muito importante a gente falar sobre vacinação, porque é um movimento que eu tenho percebido, e não só eu, né, vários colegas, esse movimento anti-vacina, né? Eu fico extremamente preocupada com isso, porque, tipo, tem vários pacientes que, por mais que a gente explique os benefícios, o paciente é meio relutante em vacinar, né? Só que, assim, várias doenças que já eram controladas, tá voltando a emergir por causa da falta de vacinação, né? Mas pensando nas doenças respiratórias, assim, da prevenção de doenças respiratórias, as principais vacinas que para esses pacientes, principalmente os pacientes com doenças crônicas, mas igual você falou, da população em geral é importante, é a vacina da influenza, né, que é a vacina da gripe, que é uma vacina anual, né, então normalmente o ideal é que seja feito todo ano, porque a vacina daquele ano, ela representa as cepas do ano anterior, então o paciente fala, já vacinei ano passado, não vou vacinar esse ano, aí não adianta, porque tem que vacinar todo ano para pegar esses vírus do ano anterior, né, que aí é os que estavam circulando mais. Então, da influenza, a gente tem a vacina do vírus essencial respiratório, que é o contra a bronquiolite, indicado em gestantes, mas pacientes com doenças pulmonares crônicas é indicado também, né? Principalmente aqueles acima de 50 anos, tem indicação de fazer a vacina. E antes a gente não tinha essa vacina, né? Então, é uma vacina nova. Então, assim, por exemplo, paciente com DPOC, uma das principais causas de internação é por causa da infecção pelo vírus essencial respiratório. Então, a vacinação é bem importante. E a gente tem a vacina antipneumocócica, que é a vacina que protege contra a bactéria, alguns sorotipos do Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, que é a principal bactéria que causa pneumonia, né? Então, essa vacina, ela ajuda a controlar os casos graves de pneumonia, aqueles que levam à internação, né? Então, para esses pacientes é indicado. E agora, inclusive, foi recente, né? Foi liberado pelo SUS a Pneumo-20, que é uma vacina que é dose única e ela é indicada para crianças, já está liberado no SUS para crianças e pacientes com doenças respiratórias crônicas, né? Então, assim, tem indicação de tomar, qualquer idoso tem indicação, mas para o SUS ainda o idoso tem alguns locais que não liberou 100% ainda, né? Mas tem indicação. E é uma vacina anual que ela protege contra 20 sorotipos ali dessa bactéria, né? Então, são as principais, assim, pensando na parte respiratória. E é extremamente importante, justamente, que é uma proteção individual e coletiva, né? Também pensando no coletivo, no todo, na saúde dos outros, né, doutora? Muitas vezes você convive em casa, você não tem uma doença respiratória, mas tem um filho, um irmão, um esposo, alguém ali que tem também, então é bem importante esse cuidado coletivo também com a saúde, né? Pensando nessa questão da vacinação. Sim, com certeza, porque igual, às vezes você é um paciente saudável, mas chega em casa, tem um idoso, frágil, tem a criança, porque os extremos, criança e idoso, é sempre a maior preocupação. Esses e pacientes que têm doenças crônicas, por exemplo, as doenças respiratórias crônicas. Então, às vezes você não tem nenhuma
doença, mas você pega uma gripe, chega lá e passa para a pessoa mais vulnerável. Então, por isso que a vacinação é uma das medidas extremamente importantes. E outras medidas que também que é importante ter é cuidado com a mão. Sempre falo que a mão é importante. O que é? Você está num transporte público. Encostou ali, segurou em algum local, né? Então, antes de colocar a mão no nariz, a mão na boca, lavar a mão. Não tem água disponível? Anda com um frasquinho de álcool gel, né? Hoje em dia, quase todos os estabelecimentos comerciais de saúde tem um frasquinho de álcool gel, né? Vai lá passar álcool gel na mão. Foi, eu acho que um benefício que a pandemia trouxe ali, né? Vai lá e passa, mas se policie, né? Encostou, não coloca no olho, não coloca na boca, a mão ali, porque isso é uma forma de transmitir. Porque, por exemplo, uma pessoa tá gripada, vai espirra na mão, né? Aí vai lá, encosta naquele lugar. Aí vem lá outra pessoa, encosta, passa a mão no olho, no nariz, e aí também é uma forma de transmitir. Outra coisa, tossir e espirrar, isso aeroliza para todo lado, né? Então, em vez de ser na sua mão, que você vai encostar num lugar, fazer assim no cotovelo, né? É uma forma de também prevenir, né? E a questão do uso das máscaras, que nós utilizamos também bastante na pandemia, também é uma forma de controle, doutora, dessas doenças? Sim, a máscara, principalmente aquela máscara cirúrgica branquinha, né? Então, se você tá com um quadro respiratório, o ideal é usar, né? Porque se você conversar, espirrar, tossir no ambiente, não tem chance de aerolizar esses vírus, né? E passar para outra pessoa. E agora, para encerrar nossa conversa, doutora, eu gostaria que a doutora destacasse de fato novamente os principais sinais de alerta de que algo não está de acordo com a saúde do nosso pulmão, que pode ser uma dessas doenças respiratórias crônicas de modo geral, para ligar esse alerta da população de quando buscar um pneumologista ou especialista para fazer essa avaliação. Então, assim, o principal, eu acho que é a falta de ar. Se o paciente tem falta de ar, né, o fôlego curto, alguma coisa não está certa, né? Então, tem que investigar, né? E assim, se for uma falta de ar que vem de forma muito importante, o ideal é procurar logo o pronto-socorro, né? Agora, se é uma falta de ar que ela já está ali há algum tempo, né? Então, marcar uma consulta com um especialista, né? Outra é tosse, né? A maioria dessas infecções virais, o paciente pode ficar com uma tosse até 4 semanas, né? Passou de 4 semanas de tosse, algo não está certo, né? 3, 4 semanas tossindo, tem que investigar, que pode ter alguma doença crônica por trás. E chiado no peito. Chiado no peito também não é normal, que é provavelmente que os brônquios estão fechando, né? Então, acho que o principal, falta de ar, tosse mais que 3 a 4 semanas e o chiado no peito ali, pra gente pensar que pode ter alguma doença respiratória crônica ali por trás. É bem importante ficar atento aos sinais do corpo, entender quando é que alguma coisa ali não está certo para buscar o especialista, porque tem tratamento, como a doutora disse, né, doutora? Tem como tratar e controlar essas doenças. Com certeza. E eu agradeço novamente a participação do São Lucas 24 Horas. É sempre muito importante a gente levar essas informações para nossa população e fico convite para vir mais vezes, doutora. Eu que agradeço o convite. E o São Lucas 24 Horas de hoje chega ao fim, mas você pode continuar acompanhando todas as novidades pelas nossas redes sociais no @FH São Lucas Cascavel. E na próxima edição seguimos trazendo temas relevantes para a sua saúde. Até o próximo!